Alô, você que se liga no esporte, bem-vindo ao Destravado Esporte Clube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe os nossos vídeos. No programa de hoje nós vamos acompanhar a segunda parte, a segunda etapa da entrevista com o Idemar Pessoa, ex-jogador do Flamengo e do Goiás. Vamos ver? Confira aí. Eu achei que eu demorei muito a sair, que eu poderia ter saído logo no primeiro Campeonato Brasileiro e acabei tendo que fazer 4 campeonatos brasileiros para sair pelo Goiás. Aí tive proposta da Roma da Itália, do Porto de Portugal, só que o Goiás pedia muito dinheiro. E acabou que no fim que o meu sonho era vestir a camisa do Flamengo, né? Era meu desejo desde criança. E eu realizei esse sonho em 1989 de o Flamengo fazer uma proposta que foi a maior contratação do futebol brasileiro em 1989, de um clube que eu tinha um amor muito grande por ele e deixei uma história linda, né? No Goiás. No Goiás, depois no Flamengo. Sim. E no Flamengo foram 4 anos, 4 temporadas? E muitos títulos, né? Inclusive Copa do Brasil, brasileiro. Ganhei o Carioca. Ganhei o Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, a primeira Copa do Brasil em 1990. O pessoal do Goiás até hoje contesta um pouco, diz que a arbitragem ajudou o Flamengo naquela final, teve isso? Eles contestam por causa da situação que o Lira estava vivendo um grande momento no Goiás Esporte Clube, do lateral esquerdo. Lateral esquerdo, jogava muito. E eles convocaram ele para o jogo da final, tiraram ele da final. Sim. Então a maior contestação é isso aí, mas o Flamengo... Final foi um juiz de fora, né? Juiz de fora, depois em Goiás, né? Isso. Então eu sempre falo assim, que nós tínhamos para aquele jogo, nós tínhamos um meio de campo espetacular. O meio campo era eu, o Júnior, comentarista, né? Leovegildo. O maestro, Zinho, que foi campeão do mundo, e Djalminha. Só isso. E o ataque, Renato Gaúcho e Gaúcho. Então, o Flamengo era uma... a máquina. Era também uma máquina, então não... E depois do título brasileiro, né, no Maracanã, ganhei 2 títulos no Maracanã, o brasileiro e o carioca. E ganhei o Teresa Herrera na Espanha, na Copa Quirim, ganhamos o Real Madrid no Santiago Bernabéu de 3-0 na final da Copa. E a final da Copa Marlboro no Japão, que o Flamengo fez a final contra a Real Sociedade da Espanha, que tinha sido na época, 1990, vice-campeão espanhol. Também tinha um timaço. Tinha um timaço na época. Aí metemos 7-0 na Real Sociedade no Japão, massacramos eles lá na final. Então assim, uma história, um legado, uma história linda no Flamengo. No Flamengo foi um clube também que a porta está aberta, você entendeu? Principalmente para jovens, né? E assim... E um clube que eu tenho também uma gratidão, porque sempre as portas estão abertas, né? Nessa época de Flamengo, o Idemar, eu já vi uma resenha, já vi alguma coisa, parece que numa entrevista sua, inclusive, na época tem uma meninada que chegou quando você estava lá, né? Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano. Eles te davam muito trabalho? Você chegou a buscá-los? Dava, aquela meninada. A molecada era danada? Porque é o seguinte... Eu fui um profissional que eu pensei grande. Sim. Numa época muito difícil, porque a gente não ganhava dinheiro. Mas você só não pensou grande, você foi grande, né, no futebol, como jogador. Então assim, eu nunca fumei, nunca bebi, eu nunca saí para uma boate, eu era profissional. Sim. Eu fui profissional, porque meu sonho era jogar uma Copa do Mundo, você entendeu? Porque eu estava no maior, eu falo que o Flamengo é o maior clube desse planeta, não existe nada. Eu ando aí na Europa toda fazendo curso, acompanho esses grandes clubes do futebol europeu. Essa torcida do Flamengo, meu irmão... É incrível, né? Até hoje ela... Arrepia. Ela me arrepia, né? Ela faz a diferença, né? Você ouve de muitos atletas que... torcida não ganha jogo, mas a torcida do Flamengo, ela ganha jogo. Ganha jogo. A torcida do Flamengo, ela te estimula, ela te põe pra cima, ela te faz você um vencedor, você tirar a alma,
aquela força que você não tem, ela te empurra. É de superação mesmo. É de superação. Então não tem nada igual nesse planeta, igual a nação rubro-negra. E ainda com relação aos meninos, você chegou a buscá-los na noitada? Buscava porque é o seguinte, eu sempre dormi cedo, eu durmo muito cedo, eu durmo 10, até hoje é assim? Até hoje eu durmo, 10h30 eu durmo cedo, até hoje. Então o que acontece? E acordo 5 horas da manhã, né? Eu acordo 5 horas da manhã, até porque também agora ainda as coisas apertam mais, porque eu faço o curso da administração de empresa na Unifam, sim, de Goiás. Então o que acontece? A minha esposa eu fui muito amigo desses meninos, Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, Rogério Lourenço, Júnior Baiano. Então era a turma da madrugada, né? Eles davam muito trabalho? Dava mesmo? Demais. Essa turma, meu irmão, dá até hoje. Até hoje esses caras me dão trabalho ainda. Aí, você tem muito contato com eles? Tem muito contato, vou no Rio de Janeiro, a gente reúne, você entendeu? E sempre nós eles reúnem e bebem. Lembro dessas passagens? Lembro, e eu ainda tenho que levar nego lá ainda até hoje para casa. E então assim, uma garotada de um nível técnico, emocional, sim, grande, né? Os jogadores dessa geração de 80, 90, 70, eram jogadores que tinham um poder mental, uma força mental muito grande. Eu acho que é muito diferente dessa geração, porque eu joguei futebol, eu jogava por amor, porque eu amava futebol. Eu nunca joguei futebol por dinheiro. Você tem que amar primeiro o que você faz. Eram outros tempos também, né? É outro tempo, então o dinheiro é uma consequência. E nós falamos dessa garotada, e o Gaúcho era meu irmão, o finado Gaúcho, era como um irmão. Então o Gaúcho às vezes eu demorava um pouco na Gávea, eu sempre fui um atleta que eu gostei muito do relacionamento, então eu demorava. Aí o Gaúcho me ligava, tô aqui na sua casa, aí eu falava, tá fazendo o que aí, rapaz? Quem manda, aí ele falava, quem manda nessa casa aqui sou eu. Eu pedi pra Nilda, minha esposa, fazer um pão de queijo, minha mulher gostava de fazer bolo, pão de queijo. Sim. Aí nós reunia lá Djalminha, Marcelinho, Carioca, Nélio, Zinho. Então eu levava toda a moçada para comer bolo, pão de queijo, doce. Então a minha mulher gostava demais dos meninos. De agradar os meninos. E os meninos eram novos, meninos de 18 anos, 19 anos, que estavam nessa fase difícil. E qual deles que dava mais trabalho? O Djalminha, o Júnior Baiano, o Paulo Nunes. No geral eles davam tudo trabalho, a moçada era a galera do barulho. Então assim, nós tínhamos assim, um relacionamento muito bom, tanto dentro como fora. E a cobrança, né? Você vestir uma camisa de um clube do tamanho, né? Um exemplo, eu cheguei no Flamengo em 89, o Flamengo tinha 11 jogadores da seleção brasileira, né? Maravilha. Era Zé Carlos, Jorginho, Moza, Aldair, Leonardo. O meio campo, eu, Júnior, Zico e Zinho. Bebeto e Renato Gaúcho. Aí tinha o Leandro, que estava com problema no joelho, estava recuperando. Então assim, meu irmão, graças a Deus que, um exemplo, eu joguei no Botafogo, fui campeão no Botafogo em 96, da Taça Cidade Maravilhosa. Joguei no Fluminense depois, fui artilheiro do Fluminense com 7 gols, num momento muito ruim do Fluminense. Joguei no Leão do México, joguei 3 temporadas no Leão do México também. E tive essas passagens pela seleção brasileira em 1987. Faltou uma Copa na sua carreira, né? Faltou porque eu quebrei o pé, né? Eu quebrei o pé 2 meses da Copa, meu nome era o nome certo. Eu era titular no começo de 89, comecei a fazer uns jogos como titular e machuquei. Quando eu voltei, eu tive a fratura no jogo na Gávea contra São Paulo, que o Flamengo ganhou de 3-0, eu tive uma fratura na Gávea. Aí o Lazzaroni não te levou para cá? Aí não dava o tempo de recuperação, eu demorei 7 meses para voltar. Então assim,
mas deixei uma história bonita, uma história de comprometimento. É isso que eu falo. De vitórias, né? De vitória eu falo para os atletas. Não é que você tem que entrar no campo, você tem que sangrar. E o maior problema do atleta é quando você sai do quadrado. Porque aqui todo mundo corre, quando você põe a bola aqui dentro, todo mundo corre atrás dela. Isso. E nós, brasileiros, nós temos os melhores atletas desse planeta. Não tem nada igual ao nosso futebol. A qualidade, você, né? Vê aqui no Tocantins, aqui é um celeiro de grandes jogadores. O que eu acho que tem aqui, que falta aqui, são profissionais competentes para lapidar essas joias que está tendo aqui. Você entendeu? Uhum. Por isso que hoje eu estou fazendo um trabalho diferente no futebol tocantinense, no Interporto, que trabalhar com jovem. Hoje a média de idade do nosso time é 23 anos. Aí é que é o futuro, né, Edemar? Aí que é o futuro. Para a gente terminar, vamos para as rapidinhas. O gol mais importante da sua carreira? O gol mais importante para mim foi o gol do empate da final do Maracanã, que nós massacramos o Fluminense 4-2 no Maracanã. Eu fiz o gol do empate, que deu o arranque para a gente fazer os 4-2, né, e ser campeão carioca. Você ser campeão carioca dentro do Maracanã não tem preço, não. Não tem nada igual. Você pegar aquele Maracanã ali com 120, 130 mil pessoas, igual eu peguei na final do Brasileiro com o Botafogo, 157 mil, com aquela geral, né, que eu amava a geral. Era linda aquilo. Era lindo demais. Cada figura, né? Então assim, e a gente conhecia os torcedores, a gente era amigo dos torcedores que ficavam na geral. Tinha uma relação bem próxima. Muito. Né? O título mais importante? O título mais importante é o pentacampeão brasileiro em cima do Botafogo, que nós massacramos o Botafogo 3-0 em 45 minutos. Foi em 92, né? 92, fizemos 3-0, o Botafogo era tido como favorito. O favorito para ganhar o título, mas a gente sabia que nós tínhamos um grande time, nós tínhamos um timaço, e a gente tinha a nação rubro-negra que invadiu o Maracanã naquele jogo, que deu mais de 90 mil rubros negros o Botafogo não levou nem 30% de torcedor naquele jogo. Nós tomamos conta do Maracanã e isso aí nos contagiou. Tomou conta dentro do campo e na arquibancada? Tomou conta fora. Também. Quando nós fomos chegando no Maracanã, a 3 quilômetros do Maracanã, nós já sabíamos que a gente ia ganhar o título, porque o time ficou em pé dentro do ônibus e cantando o hino do Flamengo. Entendeu? De ver a torcida. Hoje ninguém tira esse título da gente. Então metemos 3-0 no primeiro jogo, e no segundo jogo nós administramos, começamos ganhando de 2-0, cedemos o empate. Eu acho que muito desse empate se dá o Zé Roberto Reit, que quis empatar o jogo para dar uma emoção. Dar uma emoção, porque o Botafogo já tinha sido massacrado no primeiro jogo. Já estava definido? Já estava definido. Não, no primeiro jogo já estava ganho, nós já estávamos com a faixa e a gente já tinha pegado o troféu. Então esse é o grande jogo da minha vida. Da sua carreira. Maracanã ou Serra Dourada? Maracanã, né? Maracanã é um palco que todo jogador do futebol mundial sonha em jogar, né? Porque eu já tenho 3 anos seguidos que eu estou fazendo um curso na Alemanha de treinador. Sim. De garoto de 7 anos na 4ª divisão. Então, esse ano agora é meu último estágio, são 4 anos. E eu conversando com alguns, que eu conheci muito jogador lá do Bayern de Munique, eu faço um estágio lá no Bayern também. E os jogadores falam, esses grandes Omilha, esses caras aqui, o sonho deles era jogar no Maracanã. E eles jogaram e ainda ganharam da gente dos 7, né? Então assim, todos os jogadores do futebol mundial sonham em pisar e jogar 90 minutos no Maracanã. Goiás ou Flamengo? Goiás, porque o Goiás foi que abriu o começo da minha vida, você entendeu? Foi o meu começo, o Goiás abriu a porta e Deus me deu realmente essa oportunidade de vestir essa camisa
Em 4 anos de Goiás eu fui campeão 3 vezes. E assim, um time que eu tenho uma gratidão, uma referência muito grande. Amo esse clube, né? Sou muito grato a ele. Então assim, Goiás Esporte Clube. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte. Obrigado, um prazer. Quero agradecer vocês também aí pela cobertura, pelo tudo que vocês têm fazendo, de estar também acreditando no nosso projeto aí. Tá certo. Conversamos então com o Idemar Pessoa, técnico de futebol, treinador, ex-jogador, como nós falamos, né, de Flamengo, de Goiás, como a história que ele contou aqui. Um abraço, até o próximo programa.